Nas sessões da tarde não haverá interpretação simultânea em língua gestual portuguesa, mas todas as sessões estão a ser gravadas e serão disponibilizadas posteriormente no canal de YouTube do ODDH, podendo depois ser ativada a ferramenta com as legendas. Esta sessão irá ser moderada pela doutora Sandra Marques, da FENACERCI, a quem passo então a palavra de imediato. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a este painel em que vamos falar sobre vida independente e autorrepresentação. Nós para este painel temos 3 intervenientes, com 3 apresentações. 2 deles ainda não vieram, portanto estamos ainda à espera, mas vamos avançar porque efetivamente o tempo está contadinho e uma vez que temos já um dos intervenientes, vamos então avançar. Então temos cá já connosco a Margarida Tomé e a Ana Barradas, que nos vêm falar sobre um projeto de intervenção comunitária, que é um projeto de intervenção socioeducativa integrada para a promoção da autodeterminação, autorrepresentação e emancipação social da Associação de Paralisia Cerebral Almada Seixal. A doutora Margarida Tomé é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e desde 2017 que intervém com o público com deficiência, tendo exercido funções no âmbito do Centro de Atividades Ocupacionais, Centro de Recursos para a Inclusão e Centro de Atendimento, Acompanhamento de Reabilitação para Pessoas com Deficiência e Incapacidade. Atualmente desempenha as funções de psicóloga no Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade da Associação de Paralisia Cerebral da Almada Seixal e, paralelamente, realiza investigação na área da deficiência. A doutora Ana Catarina Barradas é licenciada em Reabilitação Psicomotora e é coordenadora da área de Desporto e Cidadania da mesma associação. Então vou então passar-vos a palavra, vou-vos pedir que tentem respeitar o tempo dos 10 minutos, de qualquer das maneiras, nós quando tivermos a 3 minutos da data limite, eu aviso, está bem? As questões já sabem, como a Patrícia disse, vocês que podem colocá-las no bate-papo ou podem levantar a mão na altura e ser-vos dada a palavra. Passo então a palavra à doutora Margarida. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Sandra, pela apresentação. Eu vou então aqui partilhar um ecrã. E então, venho-vos então aqui apresentar o projeto de intervenção comunitária, o PIC, que é um projeto de intervenção socioeducativa integrado para a promoção da autodeterminação, autorrepresentação e emancipação social. E vou agora passar a palavra à minha colega Ana Barradas, que vai fazer uma contextualização da instituição. Bem, olá, boa tarde. Antes de mais, parabenizar pela iniciativa e agradecer a oportunidade de divulgarmos o nosso trabalho, em específico o programa que a Margarida irá apresentar de seguida. Eu vou fazer apenas uma apresentação da APCAS, no sentido de contextualizar a intervenção e o surgimento destes programas e iniciativas. Portanto, a APCAS é uma associação de paralisia cerebral da Almada Seixal, surgiu como núcleo da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa em 2005 e a partir de 2011 tornou-se uma instituição independente. Nós, nos nossos vários domínios de atuação, portanto o domínio social, o desporto, a educação, a empregabilidade e a cidadania, aquilo que se pretende é não só um trabalho direto com as pessoas com deficiência, como o programa que aqui apresentamos, mas também uma articulação com a comunidade com vista a promover efetivamente a inclusão das pessoas com deficiência. E por tal, como quando queremos promover este processo temos também de capacitar os outros e de reeducar a nossa comunidade, temos também uma forte atuação na comunidade neste sentido, no sentido de procurar estratégias, de procurar soluções para a inclusão das pessoas com deficiência nos mais diferentes domínios da sua vida e, portanto, temos também esta vertente de desafiarmos as pessoas com deficiência a criarem projetos próprios para que a comunidade se torne um bocadinho mais acessível e melhor para que todos possamos viver nela. Podes passar, Margarida. Entretanto, como vocês podem... Oi? Fiquei sem som, não sei porquê.
Como vocês podem ver aqui, nós tentamos ter um trabalho longitudinal e transversal ao longo da vida das pessoas com deficiência, portanto, por um lado, acompanhá-las em todas as suas fases da sua vida e, por outro lado, acompanhá-las em todos os contextos da sua vida, procurando efetivamente essa inclusão e procurando estratégias nos mais variados contextos para as incluir. Como vocês podem ver aí, desde a nossa gênese já envolvemos muitas pessoas, desde alunos a familiares, a profissionais, sendo que uma parte desses são também pessoas com deficiência, e daí esta questão de promovermos a inclusão das pessoas com deficiência de uma forma geral. Dizer-vos também que, apesar de sermos uma instituição relacionada com a paralisia cerebral, temos neste momento vários tipos de pessoas com deficiência e, portanto, damos uma resposta alargada aqui na região da Península de Setúbal. E pronto, e esta é só apenas uma introdução daquilo que fazemos, e agora passo então a palavra à Margarida Tomé para falar daquilo que é importante para o dia de hoje. Obrigada. Obrigada, Ana. Então, dentro da APCAS surge o Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade, o CARD, que é uma resposta desenvolvida pela APCAS em parceria com o Instituto de Segurança Social. E este é um serviço especializado que assegura o atendimento, o acompanhamento especializado e o seu processo de reabilitação social a pessoas com deficiência e incapacidade, e proporciona também serviços de capacitação e suporte para os seus familiares e cuidadores. Esta é uma resposta que funciona de uma forma um pouco fora da caixa, porque intervimos no próprio contexto em que a pessoa com deficiência sente necessidade da intervenção. Isto pode ser em sede da APCAS, ao domicílio, em qualquer outro contexto. Funcionamos também muito em grupo, porque trabalhamos muitas competências pessoais e sociais, e a melhor forma de as trabalhar é precisamente em grupo. E partimos sempre das necessidades para da pessoa com deficiência para o alinhamento da intervenção e não o contrário. Ou seja, partimos das características das pessoas que nos procuram e tentamos fazer algo o mais ajustado possível às suas características e não tentar ajustar a intervenção às características da pessoa. Pensamos sempre primeiro nas características da pessoa com deficiência. E então nós intervimos com uma população com uma faixa etária ainda bastante diversa, apesar de grande parte do grupo que nós temos ser jovens adultos, adolescentes e jovens adultos, chegámos à conclusão que tínhamos aqui um grupo específico de beneficiários que se encontram já numa fase diferente das suas vidas. Já têm mais alguma idade, encontram-se numa fase em que já estão inseridos profissionalmente ou estão em fase já terminaram os seus estudos, já têm uma vida ativa na comunidade. Então pensámos o que é que nós poderíamos aqui oferecer que fizesse sentido para este grupo em específico, de forma a que os ajudássemos a promoverem ativamente os seus próprios direitos, serem os seus próprios representantes, porque ao nível das competências pessoais e sociais já estão muito mais do que adquiridas, são pessoas que trabalham, têm as suas vidas independentes e por aí fora. Então temos aqui o nosso grupo que originou o projeto de intervenção comunitária e temos um total de 8 participantes, sendo que metade são do sexo masculino e metade são do sexo feminino. A faixa etária em que estes participantes se encontram vai dos 23 aos 41 e estão na sua quase totalidade empregados, com diversas profissões, como podem ver aqui através deste quadro. Apenas um se encontra ainda em fase de busca ativa de emprego. Em termos de tipologia de deficiência, 6 têm paralisia cerebral, um tem uma doença neurodegenerativa e um tem uma malformação congénita. Ao nível dos objetivos, o que se pretende com o grupo é, primeiro, desenvolver algumas competências na área da gestão de tempo, da automotivação, da planificação e gestão de projetos, para que depois se promova a autodeterminação e a autorrepresentação. E, ao mesmo tempo, um dos objetivos, assim, de certa forma, indiretos do grupo é promover um espaço de partilha de experiências, de ajuda entre pares, de socialização e de desenvolvimento pessoal. Ou seja, aqui a lógica é, numa primeira fase, dotar de algumas competências que são essenciais ao desenvolvimento, à planificação e à execução de um projeto,
para que depois se dê asas aos participantes, entre aspas, para que desenvolvam de forma autónoma, à sua própria medida, à medida dos seus gostos, das suas necessidades, um projeto na área da sensibilização para a deficiência. Portanto, isto está estruturado através de sessões síncronas mensais, através da plataforma Google Meet, em que estamos a abordar vários temas. Houve primeiro uma introdução com a apresentação dos participantes, das expectativas que possuem. Num segundo momento, apresentámos um projeto de autorrepresentação. Convidámos o Pedro Teixeira, que é um jovem com paralisia cerebral de Viseu, que tem um projeto de autorrepresentação chamado Tecla 3, em que ele tem um podcast, tem um canal de YouTube, transforma textos do próprio Instituto da Segurança Social para leitura legível, faz muita sensibilização na área da deficiência, então convidámo-lo para vir dar o seu feedback sobre como foi criar um projeto de autorrepresentação. Agora estamos num módulo sobre a organização e a gestão de tempo e posteriormente iremos abordar temas como a motivação, a comunicação e depois questões mais teóricas relacionadas com a gestão de projetos. Ou seja, iremos introduzir a temática dos projetos e falar um bocadinho sobre a metodologia 5W2H. A paralelo com isto, existe um trabalho autónomo semanal ou mensal, vamos ajustando, através da plataforma Google Classroom. E os trabalhos que nós sugerimos são a leitura e recensão crítica de obras acerca da emancipação social de pessoas com deficiência, a visualização de documentários, a resposta a questões de reflexão, entre outros. Isto nós vamos fazendo de forma o mais ajustada possível também ao feedback que os participantes nos vão dando nas sessões síncronas mensais. E isto depois sintetiza-se e vai acontecendo de certa forma ao mesmo tempo na elaboração de um projeto de intervenção comunitária com todas as fases que a elaboração de um projeto pressupõe, ou seja, a planificação, a sua execução e posteriormente a avaliação. Aqui temos um print screen de um dos PowerPoints que utilizamos na primeira sessão. Nós utilizamos sempre alguma coisa assim como suporte para a parte mais das competências que vamos abordando. E aqui temos um print screen da nossa turma no Google Classroom, que é onde nós vamos publicando as propostas de tarefas e todos os participantes têm acesso e podem aqui na própria plataforma responderem-se uns aos outros, criar-se aqui um espaço de debate. Como podemos ver aqui no nosso fórum, tínhamos uma questão: que desafios existem na empregabilidade das pessoas com deficiência, qual o papel da pessoa com deficiência para a eliminação destes desafios e a pessoa com deficiência terá algum papel na sua manutenção? E temos aqui uma resposta de um dos participantes que falou dos vários desafios que existem, que cabe à pessoa com deficiência alertar a entidade patronal para estas dificuldades e que cabe a todos terem o papel de manter as condições necessárias, não só para a pessoa com deficiência, mas para todos os trabalhadores. Margarida, 3 minutos. Sim. Ao nível dos resultados esperados, nós pretendemos que haja um aumento das competências trabalhadas no âmbito do projeto e vamos avaliar isso através do seu autorrelato e em que medida é que isto se comprova no seu dia-a-dia, em que medida é que realmente há uma melhor gestão de tempo, uma melhor automotivação, não só no âmbito do projeto, mas também no seu dia-a-dia. Esperamos também que haja um aumento da autodeterminação no dia-a-dia e que haja então a elaboração de um projeto de intervenção na comunidade. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada Margarida, obrigada Ana Barradas. Obrigada também por conseguirem cumprir escrupulosamente o tempo que estava definido. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer as apresentações todas e as perguntas serão colocadas no final, porque pode haver perguntas que eventualmente tenham a ver que se cruzem com aquilo que for sendo apresentado pelos diferentes oradores e assim se calhar criamos algumas sinergias. Eu sei que o doutor Fernando Fontes já chegou, já me passaram esta informação, e então nós iríamos passar já à sua apresentação. O Dr. Fernando Fontes vem-nos falar sobre vida independente em Portugal, aprendizagens a reter do projeto piloto de vida independente em Lisboa. O Dr. Fernando Fontes é sociólogo de formação, é doutorado em Sociologia e Políticas Sociais pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, e é mestre em Sociologia pela Universidade de Coimbra.
Tem desenvolvido diversos projetos sobre a deficiência e autodeterminação, portanto esta é uma área em que tem trabalhado já há vários anos. Vida independente para pessoas com deficiência, violência e crimes sobre pessoas com deficiência, maternidade e cidadania sexual por mulheres com deficiência em Portugal, reabilitação e inclusão social de pessoas com lesões vertebromusculares, entre outros. Eu vou passar então a palavra ao Dr. Fernando Fontes. Eu, quando faltarem 3 minutos para os 10 minutos que foram estipulados, eu aviso, está bem? As perguntas, como disse, serão colocadas no fim, ou no painel do bate-papo, ou levantando a mão e manifestando vontade de intervir, e colocam depois as questões às pessoas, aos oradores que quiserem questionar. Passo então a palavra ao Dr. Fernando Fontes. Muito obrigada por ter vindo. Olá a todas e a todos, muito boa tarde. Em primeiro lugar, as minhas desculpas, o dia não está fácil e só consegui mesmo entrar agora, peço desculpa pelo atraso. Queria agradecer também à comissão organizadora deste 5º encontro do Observatório o convite que me fez e que muito me alegrou poder participar num evento desta monta. A comunicação que eu tenho preparado, eu tenho aqui um vídeo que vou partilhar convosco, um vídeo não, peço desculpa, uma apresentação em PowerPoint que vou partilhar convosco. Agora só um segundo. Esta comunicação, onde é que está a ampulheta? Conseguem já ver o PowerPoint? Já está visível? Conseguimos. Não está em tela cheia. Não clicas isso aí. Ok. Agora já está. Agora já está, ok. Pronto, esta comunicação que se intitula Vida Independente em Portugal, Aprendizagens a reter do projeto piloto Vida Independente de Lisboa, baseia-se no trabalho de acompanhamento e de avaliação que o projeto que eu desenvolvi até muito recentemente, o projeto DECIDE, Deficiência e Vida Independente, Deficiência e Autodeterminação, o desafio da vida independente em Portugal, e que fez precisamente o acompanhamento do projeto piloto de vida independente de Lisboa. Eu estruturei esta comunicação em 5 grandes partes. Em primeiro lugar, uma breve apresentação do projeto piloto de vida independente de Lisboa, depois falar um pouco sobre a metodologia de avaliação, depois analisarei alguns dos impactos do projeto e gostaria de falar depois quais são os aspectos que, na minha opinião, são importantes a reter da implementação deste projeto piloto de vida independente para o contexto nacional, uma vez que neste momento estamos na reta final, a iniciar a reta final de desenvolvimento de legislação sobre vida independente em Portugal para que ela seja efetivamente um direito. E, finalmente, algumas conclusões. Relativamente ao projeto piloto de vida independente, este projeto foi criado, inicia-se as atividades em dezembro de 2015, ele tinha um período inicial previsto de 2 anos, portanto estava previsto terminar em dezembro de 2017, isso não vem a acontecer, há inicialmente uma extensão do projeto por 1 ano, até dezembro de 2018, e depois, uma vez que se inicia o MAVI, o Movimento de Apoio à Vida Independente, que deu origem à criação dos CAVIs, há esta necessidade de fazer a transição entre o projeto piloto e o MAVI, e então é feito um protocolo de extensão de mais um ano do CVI com a Câmara Municipal. Portanto, a entidade financiadora deste projeto foi a Câmara Municipal de Lisboa, e o Centro de Vida Independente foi a entidade responsável pela implementação do projeto piloto. Este projeto teve um orçamento inicial para 2 anos de 152 mil euros, que acabou por ser para 3 anos, como já vimos, porque o terceiro ano foi uma extensão dos primeiros 2 anos, e o último ano em que existiu este protocolo de extensão foi feito um reforço de 90 mil euros. O que estava previsto inicialmente era que o projeto abrangesse entre 5 a 10 pessoas, acabou por se fixar nas 5 pessoas, com um máximo de 720 horas mensais de assistência pessoal e a adaptação e a disponibilização de 3 fogos por parte
da Câmara Municipal de Lisboa para a operacionalização deste projeto. Em termos de metodologias de avaliação, uma vez que isto se integrou dentro do projeto, deste projeto de investigação de CID, nós tivemos 2 momentos de avaliação do projeto piloto de vida independente, um momento de avaliação intermédia, em que analisámos a questão da concepção, da operacionalização, da realização e efeitos intermédios do projeto, e uma avaliação final sobre a concepção, a implementação, o impacto e a sustentabilidade do projeto piloto. Em termos de tipo de dados que nós utilizamos dados de tipo de secundário e primário. A informação secundária recolhida são sobretudo documentos de programação, planeamento e operacionalização do projeto piloto, relatórios de execução, relatórios e planos de atividade, e depois também recolhemos informação primária. Isto é, fizemos entrevistas individuais, realizámos entrevistas individuais com participantes e assistentes pessoais, realizámos grupos focais, que não está aqui, grupos focais com a direção, com elementos da direção do CVI e com a comissão de acompanhamento do projeto piloto de vida independente da Câmara Municipal de Lisboa, e fizemos também a observação participante nas reuniões interpares e da comissão de acompanhamento. Portanto, foram todos estes elementos que nós reunimos para o nosso trabalho de avaliação. Em termos de impactos, bem, eu aqui queria apresentar sobretudo os impactos ao nível de 3 grandes entidades participantes aqui. As pessoas participantes, ou os utilizadores, as famílias e das assistentes pessoais. Ao nível das participantes, nós identificamos 5 grandes impactos positivos na vida das pessoas com deficiência que participaram no projeto. Em primeiro lugar, o controle sobre as suas vidas, e aqui identificamos 3 dimensões ao nível do controle das vidas: a questão da responsabilização, da autonomia de decisão e a liberdade. Eu tenho aqui alguns trechos onde podem ver exatamente, isto são trechos de entrevistas a pessoas que participaram no projeto e, por exemplo, ao nível da responsabilização, isto é visível. Por exemplo, no primeiro trecho, em que a pessoa diz: aqui tenho as horas contabilizadas, e na altura, quando estava com os meus pais, eram eles que eram os meus assistentes 24 horas. Punha-me em vários cursos, em várias coisas que tive que abrandar e não fazer, não é? Portanto, aqui a pessoa começa a responsabilizar sobre a sua própria vida. Mas teve também uma outra dimensão, é a questão da autonomia de decisão. Isto é extremamente importante e já vamos ver mais à frente na questão da vida independente. E esta pessoa diz: às vezes quando uma pessoa tem que definir o seu espaço, fica um pouco complicado. Ter assistência pessoal permitiu, e nós perguntamos, ter assistência pessoal permitiu-te criar esse teu espaço pessoal novamente? Muito mais, em todos os sentidos. E a pessoa depois discorria a partir daqui. A outra dimensão é a questão da liberdade, e esta é também muito importante. E esta entrevistada diz-nos: a questão de levar o namorado a casa é totalmente diferente. Era sempre mais aquela questão. E ali não tenho essa liberdade, e ali não tenho essa liberdade, não é? De receber quem quero. Portanto, há as pessoas tomam o controle sobre as suas vidas nas várias dimensões, responsabilizando-se, tendo autonomia de decisão e tendo liberdade de decisão. Um outro impacto foi a questão da inclusão. Nós verificamos que, e aqui nós identificamos 2 dimensões deste processo que o projeto piloto permitiu na inclusão das pessoas com deficiência. Em primeiro lugar, a pertença e a participação na comunidade, e em segundo lugar, a socialização com pares. Novamente tenho aqui alguns trechos onde podem ver. O primeiro diz: o meu espaço está muito mais garantido para coisas tão simples como abrir uma conta em meu nome num banco. Andar de autocarro, que para mim acho que é a mesma sensação de quando vou votar. No outro dia estava a pensar nisso. Poxa, eu gosto mesmo de andar de autocarro, mas não me tinha apercebido ainda porquê. Depois é que percebi. Pronto, já sei. É porque aí é como quando votas. Aí tu és na mesma como os outros. Portanto, é este sentimento de participar e de ser ativo, de utilizar os serviços da comunidade.
Um outro grande impacto teve a ver também com a socialização. Como veem neste trecho que eu tenho aqui, esta tem a ver com a socialização com pares. E muitas vezes as pessoas com deficiência, quando estão reduzidas ao seu espaço doméstico, acabam por conviver sempre com as mesmas pessoas ou até com pessoas de idades que não são as mesmas que as suas. Portanto, o projeto piloto permitiu esta socialização com pares, a criação de redes de amigos, a socialização no espaço onde as pessoas assim entenderam. Os últimos 3 impactos têm a ver com a autonomização, a politização e a projeção do futuro. Ao nível da autonomização, é este sentido de autonomização face à família de origem, face à pessoa que era a prestadora de cuidados até essa altura. E este exemplo é muito claro, por exemplo, relativamente à autonomização face à mãe. Há um processo duplo de autonomização aqui. É a autonomização da pessoa face à mãe, ela liberta-se da mãe, portanto, ela agora tem uma pessoa igual a ela que lhe dá o apoio, mas é também a libertação da mãe que pode fazer a sua vida sem estar sempre dependente do tipo das necessidades da sua própria filha. Interessante também foi notar, e isto não é visível em todos os participantes, mas na grande maioria, que é a questão da politização, que é as pessoas terem muito mais consciência dos seus direitos e se tornarem mais reivindicativas desses direitos. E isso é visível também aqui neste trecho. A ideia de que as pessoas, este entrevistado diz que temos mais consciência do quanto somos discriminados, porque só vivendo é que temos essa noção. Isto é, à medida que nós vamos vivendo na comunidade, vamos sendo sujeitos a essa discriminação e a essa opressão, e isso torna-nos também mais conscientes dos nossos direitos e torna-nos mais reivindicativos, é claro. A última dimensão que nós identificámos, o último impacto, tinha a ver com o projetar o futuro. E aqui foi muito interessante verificar a questão de projetar o futuro, não só a nível familiar, mas também a nível profissional. A nível familiar, a criação de possibilidades de constituição de família e de extensão dessa família até mesmo ter filhos, como é visível no primeiro trecho, mas também a nível profissional. Isto era também um dos objetivos do projeto. No segundo trecho nós vemos que esta pessoa fez uma pós-graduação e, entretanto, há um plano de carreira que não resulta e imediatamente ela parte para outra e já tem um plano, já está bastante avançado para a criação de uma empresa que já estava praticamente montada quando nós lhe fizemos a entrevista. E isto só era possível porque, e a pessoa diz isso na entrevista, a assistente pessoal teve um papel importantíssimo a apoiar esta pessoa na criação desta empresa. 3 minutos, Dr. Fernando. Quantos? 3. 3? Então tenho que avançar. Então vamos ter que saltar Acho que podemos esticar um bocadinho. Pronto, só dizer que eu inicialmente fui muito cético relativamente à questão da autonomização do espaço da residência, que tem a ver com a cedência dos fogos por parte da Câmara Municipal, que atrasou muito o projeto. Mas o que nós vimos foi que esta autonomização, isto é, a mudança das pessoas do espaço onde viviam, normalmente com os seus familiares, para um espaço autónomo, para uma casa nova e adaptada às suas necessidades, isto acabou por ter um impacto bastante grande e acho que foi extremamente importante isto existir. Como eu digo aqui, isto amplificou os impactos positivos da assistência pessoal, potenciou os impactos do controle das participantes sobre as suas vidas e a sua autonomização e fomentou também a imaginação do futuro. Isto é, as pessoas começaram a sonhar com o seu futuro e o que é que queriam para o futuro. A questão de ter filhos, por exemplo, é um dos exemplos. Eu vou ter que saltar, porque não vou ter tempo, é o habitual em mim. Análise dos impactos. Aspectos a reter, e aqui é a questão mais importante. Um dos aspectos que nós verificámos no projeto foi a resistência à mudança e o medo da mudança. Mas isto tem que ser também entendido de uma forma natural. Esta resistência à mudança teve a ver sobretudo com a integração de uma pessoa estranha, isto é, a assistente ou o assistente pessoal, na vida daquela pessoa e na vida do familiar, dentro do ambiente
doméstico ou no ambiente profissional. E isto acabou inicialmente por ter um impacto no tipo de assistência. A assistência era reduzida ao espaço, reduziu-se muito inicialmente aos espaços e ambientes públicos, a assistência pessoal, e a manutenção do apoio familiar nos espaços domésticos, e alguma confusão entre assistência pessoal e apoio domiciliário. E por outro lado, também no medo e na incerteza face ao futuro, que fez com que impedisse algumas pessoas de se candidatar, que estavam em instituições. Isto foi visível, por exemplo, nas reuniões que precederam a criação do projeto piloto. Pessoas que estavam institucionalizadas e que tinham receio, e depois do projeto, o que é que vai acontecer? Será que eu tenho lugar novamente na instituição se isto não avançar? Bem, isto para dizer que o que importa aqui de reter é a importância da difusão pública de experiências individuais de assistência pessoal. Estes modelos têm de passar para o público. E no colóquio que nós organizámos há cerca de 3 semanas atrás, foi muito importante. O CAVI de Lisboa trouxe algumas experiências de outros CAVIs a nível nacional e da região de Lisboa, que trouxeram experiências individuais, e isto foi extremamente importante, e é cada vez mais importante divulgar para que as pessoas percebam o que é a vida independente e a assistência pessoal e não tenham resistência a ela. Por outro lado, a necessidade de transformar a vida independente e a assistência pessoal que a sustenta num direito das pessoas com deficiência, porque isto vai dar segurança e vai retirar este receio à mudança e esta resistência. Portanto, porque até agora a vida independente e a assistência pessoal não é um direito, é apenas enquanto continuar a ser um projeto piloto. Outro aspecto que nós verificamos foi a tensão na compatibilização de alguns dos princípios teóricos norteadores da vida independente e as exigências associadas à implementação de um projeto. Isto teve a ver com o princípio, a compatibilização entre o princípio do controle das pessoas com deficiência sobre todos os aspectos relativos aos serviços e apoios recebidos e os preceitos e exigências associadas à implementação de um projeto. Todos nós estamos familiarizados com questões financeiras, questões de gestão do projeto. O CVI esteve muito bem e é este princípio que eu gostaria que fosse retido para uma política nacional, que é a importância de salvaguardar o princípio da autonomia e o controle das pessoas com deficiência na gestão da sua assistência pessoal. Eu acho que isto deve ser fundamental na política que se começa agora a desenhar. E só tenho mais 2, um outro aspecto a reter teve a ver com a incompatibilidade entre os princípios da vida independente também e o quadro legal nacional. Isto impediu, por exemplo, a transferência direta do valor a pagar pela assistência pessoal aos participantes, para que estes pudessem gerir as horas disponíveis e pagar aos assistentes pessoais, e, por outro lado, a contratação das assistentes pessoais, que acabou por ser através de uma prestação de serviços, isto é, do vulgar recibos verdes. E isto remete-nos para mais 2 pontos a reter. A questão da importância da criação da profissão de assistente pessoal, de dignificação e remuneração adequada desta função, é extremamente importante. E, por outro lado, e este aspecto é central, deve presidir toda a implementação da vida independente em Portugal, que é a importância de garantir os pagamentos diretos às pessoas com deficiência. Porque, como nós temos visto, os pagamentos diretos às pessoas com deficiência permitem que a pessoa tenha autonomia de decisão de quem contratar, como formar essa pessoa, como gerir essa pessoa, se necessário, como despedir essa pessoa. Os pagamentos diretos são absolutamente centrais ao controle da pessoa com deficiência sobre todo o serviço e a gestão desse serviço. Finalmente, um outro aspecto que verificámos foi a questão do limite de horas diárias de assistência pessoal. Como vimos, este projeto tinha um máximo de 720 horas de assistência pessoal por mês. Se nós dividirmos isto para o máximo de pessoas previsto, como veem, isto daria cerca de 2h30 por pessoa por dia. O projeto optou por ter apenas 5 pessoas. Feitas as contas, isto daria um máximo de 5 horas diárias de assistência pessoal. E se nós olharmos para os projetos piloto a nível nacional, verificamos exatamente a mesma coisa. O número de horas de assistência pessoal disponível não é igual
ao número de horas de assistência pessoal que as pessoas efetivamente necessitam para ter uma vida independente. Portanto, o princípio aqui a reter é a importância de garantir um número de horas de assistência pessoal adequado às necessidades das pessoas com deficiência e que no global seja suficiente para responder a essas necessidades. E o princípio das pessoas terem o direito de viverem na comunidade. Porque se não tiverem acesso ao número de horas de assistência pessoal necessário, isto não vai acontecer. Portanto, o direito a viver na comunidade deve presidir também a qualquer política a este nível. Isto é uma duplicação. Só mesmo para concluir... portanto, uma das formas de implementar a vida independente das pessoas com deficiência é através da assistência pessoal, que deve estar sob o seu controle direto, em que o assistente pessoal emerge aqui como um mediador entre a pessoa com deficiência e o meio que a rodeia. E esta pessoa gera, de acordo com as suas necessidades, modos e tempos, a prestação da assistência pessoal. E terminaria com esta definição de vida independente, esta definição não é minha, é do Colin Barnes e de Geoff Mercer, que dizem que a vida independente significa que todas as pessoas tenham a mesma escolha, o mesmo controle, a mesma liberdade que qualquer outro cidadão, em casa, no trabalho e como membros da comunidade. E os princípios que presidem à vida independente são precisamente a autodeterminação, a escolha, o controle e a remoção das barreiras incapacitantes na sociedade. Obrigado e peço desculpa pelo demorar um bocadinho mais. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Foi um gosto ouvi-lo. Eu é que peço desculpa por ter que me interromper, mas nós, infelizmente, é deixar de partilhar o ecrã. Nós, infelizmente, temos efetivamente o tempo contado. As perguntas, eu tenho tenho pelo menos uma pergunta que gostaria de fazer, se tiver a oportunidade, certamente que a farei no final. Passava então agora a palavra ao Dr. Rui Machado. O Dr. Rui Machado vem do CAVI do Porto, da PPA-CDM do Porto. É licenciado em Psicologia da Saúde e mestre em Psicologia Clínica e atualmente desempenha as funções de diretor técnico do Centro de Apoio à Vida Independente da PPA-CDM do Porto. Foi ainda o dirigente e fundador da primeira associação portuguesa orientada exclusivamente para a vida independente, o Centro de Apoio à Vida Independente. Passo-lhe então a palavra, doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer o convite. Aqui estar hoje é um gosto muito grande, dentro daquilo que se insere como um trabalho valiosíssimo e que eu, enquanto técnico de apoio a pessoas com deficiência, mas também enquanto pessoa com deficiência, só tenho a agradecer e dar valor ao trabalho que o Observatório tem feito. E pronto, nessa medida, estou aqui efetivamente com muito gosto. Bom, a sugestão que eu trago para hoje é a seguinte. Primeiro gostaria de falar convosco sobre a nossa população. Como é que nós conceptualizamos aqueles com quem nós trabalhamos. Depois eu vou-vos falar genericamente do funcionamento do nosso Centro de Apoio à Vida Independente. Depois também genericamente falarei de casos, 2 deles. Falarei ainda daquilo que me parece também ser muito importante falar quando estamos a referir-nos a um projeto piloto, que são os desafios e a ruptura que constitui dentro daquilo que era o padrão de apoio social às pessoas com deficiência. Também falar das dificuldades que sentimos e, claro, queria terminar com aquele conceito que cimenta esta mesa, que é a autodeterminação. Bom, conceitualizando as pessoas com quem nós trabalhamos, partimos de uma compreensão genérica da deficiência para depois afunilar para a realidade intelectual, digamos assim. Aqui temos obrigatoriamente que falar destes dois modelos que são, quando falamos de vida independente, temos que falar fundamentalmente destes dois modelos. Por oposição ao outro. O paradigma de vida independente nasce, efetivamente,
onde se deixa de querer normalizar a pessoa, onde deixa de existir um padrão de funcionamento ou uma estrutura que se considera a desejável e passa a haver um problema no meio onde a pessoa se envolve. E nessa medida acaba por ser feita aquilo que era essencial, que era desculpabilizar a própria pessoa com deficiência da sua exclusão. Portanto, era um meio, ou foi o meio que passou a ser entendido de assumir ou de assimilar toda a sua diversidade. Aqui também há a dizer que nasce este paradigma na própria comunidade de pessoas com deficiência. E é aqui que nós sentimos o nosso primeiro grande desafio, que foi na comunidade, fundamentalmente, de pessoas com deficiência motora. E, portanto, de população com deficiência intelectual, aparecemos ou apresentamos um novo paradigma para eles e para as suas famílias. Uma novidade. Não era uma novidade para a realidade motora. Isso começou por ser o primeiro desafio. Bom, relativamente à neurodiversidade. Isto, tratando-se de um projeto piloto, pareceu-nos a nós que seria interessante. Eu estou aqui com problemas na partilha. Peço desculpa. Nós estamos Estão a ouvir? Sim, sim, estamos a ver e estamos a ouvir. Eu, pelo menos, muito estou. Bem, é que isto não estava. Ok. Pareceu-nos interessante tratar-nos de um projeto piloto, vanguardista, também termos uma concepção ao mesmo nível da deficiência intelectual. Nessa medida, consideramos a teoria da neurodiversidade. Também ela nascida dentro da comunidade de pessoas com deficiência, particularmente as perturbações do espectro do autismo. Nasce numa lógica ativista também. Temos aqui o nome, a Judy Singer, com perturbação do autismo, que de facto vem-nos falar que não se trata de uma doença e que não é necessária uma cura. Trata-se apenas de uma manifestação da diversidade humana, de uma diferença humana, como é, por exemplo, as questões da sexualidade, da raça, entre outras. E, portanto, surgem conceitos como ser neurodiverso ou neuroatípico. De dizer, aliás, já percebi que a força motriz acabou por ser a população com perturbação do espectro do autismo, alto funcionamento, mas o ativismo nesta área não se resume ao alto funcionamento. Eu evoco aqui, não pus porque não temos tempo, mas evoco aqui, nomeadamente, Amanda Bugs, que fez um trabalho incrível, que tem um vídeo que podem ver no YouTube, In My Language, que foi também um marco a esse nível. Convido-vos a ver. Uma breve contextualização histórica. Porque é que este movimento acabou por nascer com alguma força? Teve que ver também com o feminismo. Eu tenho aqui... Estão a ouvir? Estamos, Rui, nós estamos a ouvi-lo. Às vezes vemos uma mancha, parte do ecrã que fica tapada, mas é por momentos. Mas sim, mas estamos a ouvi-lo e estamos a ver a apresentação. É que bloqueou-me isto. Eu não consigo passar. Que chatice. Se calhar tem a ver com a sua ligação. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Experimente desligar mesmo o seu vídeo para tentar ver se
se o streaming consegue. Agora deixei de o ouvir mesmo. Agora já estou. Estou a vê-lo em 2 sítios neste momento. Pois é, até eu. Eu estou a ver a minha apresentação. Um bocado estranho. Eu peço desculpa a todos, mas não sei. Não faz mal, não tem importância. Pois, agora não consigo partilhar. Não consegue partilhar. Como anfitriã, consegue tirar? Ok, já está. Sim. Já está a conseguir. Ai, esta realidade de Zoom. Isto, estamos todos a aprender ainda, não é? A funcionar com isto e às vezes as tecnologias não nos ajudam. O pior é que estamos a aprender desde março. Pois é. Não, mas agora já estamos a ver. Ver se eu consigo fazer uma coisa. Ok. Agora é que é. Vamos lá então. Bom, estávamos a falar da cama, digamos assim, da neurodiversidade. Pronto, teve que ver com o feminismo que floresceu e que forneceu às mães, às figuras maternas, a autoconfiança necessária para questionar um modelo psicanalítico que, objetivamente, acabava por culpabilizá-las pelos transtornos autistas dos filhos. Depois também houve uma crescente existência de grupos de apoio e, naturalmente, uma subsequente diminuição da autoridade dos médicos. Eu pus aqui algumas ações que me parecem interessantes deste movimento. Eles definiram ou instituíram o Instituto para Estudos Neurologicamente Típicos e acabaram por descrever a sociedade dita normal como essa mesma sociedade os descrevia a eles. E eu vou passar a dizer, porque é delicioso, um transtorno neurobiológico caracterizado pela preocupação com questões sociais, delírios de superioridade e obsessão pela conformidade. Eu acho isto uma delícia. E assim acabavam por, digamos que, partir a pedra de forte, dura, do preconceito e dos estereótipos associados às suas características. Também instituíram o Dia do Orgulho Gay, seguindo lógicas também, nomeadamente, da comunidade LGBT. Bom, o nosso CABI, o que é que nós queremos e fazemos? Prestamos assistência pessoal a pessoas com deficiência. A nossa população preferencial e a larga maioria daqueles que apoiamos têm efetivamente deficiência intelectual ou perturbação do espectro do autismo. Aquilo que é a base do nosso trabalho é o PIAP, Plano Individualizado de Assistência Pessoal. Temos vários assistentes pessoais que trabalham connosco, com perfis tendencialmente com formação superior na área social e humana, tendencialmente também com experiência no apoio a pessoas com deficiência. Depois, claro, falamos de vida independente. O apoio é sempre em comunidade, nos contextos de vida. E aquilo que nós queremos fazer é executar planos de vida. Tenho aqui 2 casos muito genéricos. O caso A era um caso onde não foi o único, mas onde nós manifestamente percebemos que depois, é um caso de deficiência intelectual, que depois da escolaridade obrigatória não há uma resposta, não há uma solução para a vida destas pessoas. E aparecemos naquilo que nos pareceu ser vítima de uma forte exclusão social, havia só idas ao ginásio, apresentava evidentes sintomas depressivos. Aqui eu devo dizer que ele, neste primeiro encontro,
que nós tivemos com ele, e vê-lo agora é completamente diferente. Eu costumo dizer, então, brincadeira, à minha equipa, que acabamos por ser uma agência de makeover. É o antes e o depois. E, felizmente, nós às vezes, muitas vezes, felizmente, conseguimos, até pela cara, pela comunicação, a comunicação melhora muitíssimo nestas pessoas quando já estão em execução da sua própria vida. É muito interessante constatar isso. Havia também um forte, ainda há, interesse na área artística, queria muito trabalhar e quando lhe perguntamos os sonhos, perguntamos sempre, ele disse que quer ter amigos, namorada e ser respeitado. Portanto, conseguimos perceber com este ser respeitado o que é que ele muitas vezes, ao longo da sua vida, sentiu no seu tecido social, não é? Conseguimos adivinhar. Uma coisa que constatamos foi objetivos diversos entre o destinatário e a família, muito distintos, muito mesmo. E depois a questão do assistente pessoal. Este caso, atualmente, já trabalha, tem o seu emprego, é jardineiro. O que é que eu vos posso dizer mais? Tem a sua lojinha online com as peças artísticas e a questão da assistência pessoal. Dado aqueles que eram os seus interesses, também tem um trabalho na área artística e, portanto, facilitou tudo isto e revelou-se, digamos, um casamento feliz. Doutor Rui? Sim. 3 minutos. Vamos esticar até 5, por causa daquele... Okay, está bem, 5 minutinhos. Eu posso falar. Segundo caso, aqui verificamos uma ausência total de um plano de vida. Observamos também uma percepção pobre das suas características. Isto poderá ter a ver com os padrões educacionais com que todos somos construídos e isto de facto acontecia. Apresentava uma grande motivação para trabalhar. Estava num trabalho temporário, teve como objetivo tirar a carta e sustentar-se economicamente. Aqui a questão central era do emprego. Atualmente este caso vai iniciar em janeiro, está dependente da situação pandémica, um novo emprego na Posta Editora. A questão do assistente pessoal, mais uma vez, foi apresentada alguém com experiência e com formação na área do emprego e na área educativa. E, portanto, facilitou o trabalho. Desafios. Claro que tudo é feito para o destinatário, para a pessoa. E ele tem que estar presente em todos os momentos. Tem que participar em todos os momentos. Todas as entrevistas, conversas e levantamento de necessidades são dirigidas ao destinatário. O apoio é orientado para a pessoa com deficiência. Existem ganhos familiares, muito, mas devem ser percebidos sempre como secundários. Sempre. Primeiro está a pessoa com deficiência. O acompanhamento, como já disse, é na comunidade e a pessoa com deficiência é o decisor com apoios diferentes nesse apoio à tomada de decisão, como será de fácil compreensão. Desafios, dificuldades sentidas. Primeiro, tivemos que produzir toda a nossa documentação, os nossos levantamentos de necessidades, expectativas, e, portanto, quisemos fazê-lo de forma acessível, em comunicação acessível, justamente para aumentar e possibilitar uma participação efetiva. Depois também, estando nós num projeto pioneiro, requeremos uma monitorização externa da responsabilidade do Instituto de Sociologia da Universidade de Letras
da Faculdade do Porto. Pois é aquilo que eu vos dizia. Nós partimos, digamos que, de conceitos anteriores. Estávamos a apresentar uma novidade, efetivamente, este grupo de pessoas. E, nessa medida, sentimos dificuldades. Tivemos algum atraso no arranque do projeto, em ter tudo no terreno. A lista de espera revelou-se, da instituição, revelou-se pouco receptiva e, efetivamente, as famílias e as pessoas entendiam as outras respostas institucionais como mais secularizantes. E é fácil perceber isso. É aquilo que conhecem, é aquilo que já sabem o que esperar. O nosso projeto tinha 3 anos, não sabíamos se ia continuar e as pessoas tinham medo. Isso aconteceu mesmo. Também reestruturamos parcerias, justamente para chegar ao maior número de pessoas, para conseguir divulgar e sensibilizar a nossa comunidade. E a questão do levantamento de necessidades e expectativas, aquela questão de fazer esta fase do trabalho de uma forma participada e apoiada, e a questão da bolsa das ações pessoais tornou-se também um grande desafio. Aqui, não vou perder muito tempo, temos o indivíduo, aquilo que nos Sim, temos um minuto só. É a autonomia e capacidade e a pessoa, que nunca será um alvo de intervenção. Claro que queremos é a criação de grupos de autorrepresentantes. Isto é muito importante. O ponto de situação, temos este trabalho planeado, mas a questão pandémica atrasou-nos a efetiva implementação. E o que acontece é que esta realidade virtual também não favorece a nossa população. Portanto, queremos muito que tudo isto passe para efetivamente avançarmos por este caminho. Autodeterminação. 2 braços de um corpo. Temos o direito de exercer a individualidade e o controle de si próprio. E a capacidade, que tem a ver com o conjunto de aptidões. Nós temos no nosso projeto, na admissão do assistente pessoal, normalmente, sempre que é possível, e queríamos que fosse sempre, mas nem sempre é, damos a escolher 2 APs, 2 assistentes pessoais. E aquilo que acontecia, claro que a equipa técnica fazia essa sugestão, porque entendia que havia 2 perfis, mas havia sempre um que nos parecia que era mais adequado. Invariavelmente as pessoas acertavam na resposta, que têm capacidade, não há dúvidas absolutamente nenhumas. Têm que ser apoiadas na medida das suas características. Esse é apenas um sinal e um dado. Depois, é importante pensar interesses próprios e necessidades, expectativas e metas. É importante escolher e definir objetivos, executar ações e ir avaliando ações e reformulando sempre que for necessário. Portanto, todas as pessoas serão autodeterminadas. A deficiência em capacidade não será um obstáculo à autodeterminação. É importante pensar a pessoa como ser único que é. E, portanto, também é importante ter em consideração o seu contexto social, que também será singular. Eu terminaria com uma frase de Toni Morrison. Ela foi uma escritora afro-americana. Lembrem-se que, se são livres, a vossa verdadeira missão é libertar os outros. Se têm poder, então a vossa missão é empoderar, capacitar outras pessoas. A vida não é um lanche grátis.
Obrigado por me ouvirem. Obrigada a todo o Machado. Eu peço desculpa por estar a apressar-vos e é uma pena porque realmente as 3 apresentações foram extremamente interessantes e de certeza que se nós tivéssemos mais tempo elas teriam dado ainda mais espaço para perguntas. Nós temos 3 perguntas feitas pelos participantes. A primeira é uma pergunta para a primeira apresentação, portanto para a doutora Margarida de Comé, e pedem para explicar um bocadinho aquilo que é o 5W2H. O que é isto? A metodologia 5W2H tem um nome um bocadinho complicado, mas na realidade é muito simples. É uma metodologia que se utiliza ao nível da planificação de projetos e os 5 Ws representam em inglês what, why, where, when e who, ou seja, o quê, porquê, onde, quando e quem, e ajudam-nos aqui a definir qual é que é o âmbito do projeto. E os 2H representam how e how much, ou seja, como e quanto custa. Portanto, ajuda aqui a balizar um bocadinho o que é que nós queremos fazer, quais são as características, quais são os recursos necessários, qual o espaço, qual o âmbito, ajuda apenas a definir bem o projeto. Obrigada pela pergunta. Obrigada a nós. Acho que foi bastante esclarecedor. Agora tinha 2 perguntas para o Dr. Rui Machado. A primeira pergunta era qual era o perfil dos assistentes pessoais do CAVI, que o Dr. Rui veio apresentar, e na medida em qual é o seu nível de formação, de educação e se tem alguma formação específica. Esta era a primeira pergunta. Sim. Sobre o perfil, eu já falei genericamente. Nós temos primeiro, antes de dizer o que definimos a nível de CAVI, temos o próprio INR, Instituto Nacional para a Reabilitação, define um perfil. Isso não invalida que nós, por isso, também definamos algumas características que possam ser importantes para a nossa população. E são 2, principalmente. Fomos percebendo que a formação superior na área social e humana era uma mais-valia. Não é regra, também vos posso dizer isto, mas de regra geral, há sempre exceções, revela-se uma mais-valia. Depois, foi a mesma questão da experiência já no apoio a pessoas com deficiência. Isso é seguramente uma mais-valia e tivemos isso em atenção. Portanto, a resposta, essa pergunta está dada. A minha formação, eu sou psicólogo, tenho a licenciatura em Psicologia da Saúde e tenho mestrado em Psicologia Clínica. Tenho ainda uma pós-graduação em tratamento psicológico, manuais terapêuticos empiricamente validados. Essa é a minha formação. Outra pergunta que estava aqui, sim, aprendia-se com a monitorização externa que referiu. Portanto, quem é que faz essas ações e em que ações é que ela é feita? Sim, de facto, não tinha muito tempo para falar sobre isso. Ótimo que me tenham perguntado. Essa monitorização externa foi proposta ao Instituto de Sociologia da Universidade de Letras, da Faculdade de Letras, desculpem, da Universidade do Porto. Estamos a meio, digamos assim. Portanto, tivemos uma estagiária connosco que teve a fazer um levantamento, uma caracterização e uma primeira leitura de impacto do projeto. A ideia é ter, neste último ano, mais uma estagiária e fazer novo relatório e comparar aquilo que mudou no decorrer do tempo. Nós não temos participação externa, vamos colaborando sempre na medida que nos pedem. Não sei se responder à questão de forma objetiva. Eu suponho que sim, Muito obrigada pelo seu esclarecimento. Agora para o Dr. Fernando Fontes, está aqui uma outra questão que tem a ver com o futuro da vida independente em Portugal. Portanto, que futuro para a vida independente em Portugal e qual o papel das pessoas com deficiência na promoção das mudanças políticas que serão necessárias para o assegurar? E eu
gostaria também de acrescentar aqui uma outra questão, que eventualmente se os outros palestrantes também quiserem depois responder a ela. Como é que nós podemos, quais são os desafios que existem no sentido de nós assegurarmos efetivamente esta questão da promoção da autonomia e da vida independente a pessoas com grandes níveis de incapacidade e com grandes níveis de dependência, que dependem de outros, inclusive para comer, para falar. Como é que vocês, que trabalham estas questões da vida independente, que modelos é que vocês pensam que podem servir efetivamente para a promoção da vida independente junto destas pessoas? Doutor Fernando, primeiro para si. Obrigado, doutora Sandra, pelas questões. Bem, em primeiro lugar, relativamente ao futuro da vida, das políticas de vida independente em Portugal e o papel do movimento das pessoas ou do movimento de pessoas com deficiência. Bem, eu gostaria que a vida independente em Portugal fosse totalmente diferente daquela que está a ser implementada neste momento, porque se nós olharmos para alguns destes princípios que eu identifiquei aqui, de autodeterminação, autonomia de decisão, pagamentos diretos, vida na comunidade, número de horas adequado às necessidades das pessoas, nada disto está a ser implementado. Os projetos têm a limitação, os projetos piloto que estão a decorrer, e isto aconteceu também com o projeto piloto de vida independente de Lisboa, financiado pela Câmara, tem uma limitação orçamental bastante grande, como nós vimos, o número de horas dividido pelas pessoas é reduzidíssimo, o que o Governo fez foi, alargou as pessoas abrangidas, alargou a possibilidade, por exemplo, de haver pessoas com deficiência que tenham até 24 horas de assistência pessoal por dia, mas isso para 30% dos utentes de um CAVI, mas isso à custa dos outros, não? À custa dos outros utentes, porque não aumentou o orçamento. Portanto, basicamente eu espero que o modelo implementado em Portugal não tenha nada a ver com isto e que efetivamente permita a autodeterminação das pessoas, os pagamentos diretos para que a pessoa com deficiência decida a sua vida, decida quem quer contratar, faça a contratação, faça ela própria os pagamentos, tenha autonomia de decisão, porque muitas vezes é muito difícil justificar uma decisão de despedimento, e eu sei que isto vai um pouco contra os direitos dos trabalhadores, mas nestas questões de vida individual e de privacidade, eu lembro-me há uns anos, e tenho procurado imenso aquele vídeo, não consigo encontrar. Era uma senhora holandesa já de idade e ela lutava pela questão da vida independente. E ela fazia um vídeo, ela era uma ex-atriz, ou era atriz ainda, uma senhora já de 90 e tal anos. E ela despia-se toda nua e dizia, num sketch de publicidade, e dizia: isto é assim que eu me sinto todos os dias em que tenho uma nova pessoa a prestar-me apoio. Ok? Portanto, é necessário mudar isto. E eu gostaria também que a vida independente em Portugal passasse por ser um serviço criado pelas pessoas com deficiência. Tal como aconteceu com o CVI, eu sincero, para vos ser honesto, e não estamos aqui muitos, eu tinha preferido que tivéssemos avançado mais lentamente e que tivesse permitido às pessoas com deficiência de se mobilizarem e politizarem para criar centros de vida independente nas várias partes do país. Isso não foi possível, infelizmente, portanto já começámos desta maneira, mas espero que o princípio da autodeterminação, pagamentos diretos, vida em comunidade, isto tem a ver com a desinstitucionalização, e passo daqui, faço uma ponte para a sua última questão. A desinstitucionalização das pessoas com deficiência é algo extremamente importante. As regras comunitárias assim o exigem também, que não sejam criadas novas instituições, não sejam feitas reabilitações nas instituições existentes. E aqui eu sei que existem, eu não advogo nunca que one size fits all. Isto é, que é um modelo para todos. Há casos, e eu conheço também alguns casos em determinadas instituições residenciais, que
são pessoas totalmente dependentes, que não saem da cama, que não ouvem, não veem, estão imobilizadas fisicamente, portanto, não. Mas até nesses casos, desde que estas pessoas tenham família, um ou uma assistente pessoal pode ser a prestadora dos cuidados que esta pessoa necessita na sua casa. Eu, por exemplo, há uma instituição que eu não vou nomear aqui, em que a mãe trabalha e deixou de ter condições, o filho, por uma doença degenerativa, está neste estado que eu acabei de descrever. E a mãe, todas as noites, vai dormir dorme na instituição para não se separar do filho. Trabalha e desloca-se para a instituição. Se esta senhora tivesse acesso à vida independente, o filho poderia estar em casa com ela e ter um assistente pessoal durante o dia e até determinada hora. Portanto, há para pessoas que isto não vai funcionar, porque nós estamos a iniciar neste momento, mas para a grande maioria das pessoas com deficiência, a vida independente é efetivamente uma solução para as suas vidas. Quanto ao papel, para não me alongar muito, quanto ao papel do movimento, eu creio que o movimento é absolutamente essencial. Se as organizações de pessoas e para pessoas com deficiência não se mobilizarem neste momento para dizerem às entidades governamentais o que é que querem exatamente, ficam à mercê do que for imposto de cima, por assim dizer. Portanto, é importantíssimo que as organizações se mobilizem, se organizem e definam as organizações e as pessoas também, e definam o que é que querem para a vida independente em Portugal. Só assim é que nós vamos conseguir que a nova legislação responda às efetivas necessidades das pessoas com deficiência. Creio que é isso. Obrigadíssimo. Muito obrigada. Sim, Dr. Rui. Eu só queria reforçar um ponto importante que o Fernando falou, que tem que ver mesmo com esta questão, eu até diria, de não haver um dono da vida independente. Não pode haver. Existe uma comunidade muito grande, extremamente diversa, e essa comunidade, toda ela, com as características que possam ter, devem ter direito de escolha pela vida independente. Ou outra resposta qualquer. Mas esta questão de poder de decisão é absolutamente central nesta matéria. E não acharmos que há um protagonista, uma população específica para a vida independente. Não. Há pessoas que precisam de apoio. Não interessa se têm deficiência motora, intelectual, sensorial. Não, são pessoas que precisam de uma terceira pessoa para realizar as suas tarefas, para executar o seu plano de vida. E neste sentido, tenho a dizer também o seguinte, e falando para dentro do movimento de pessoas com deficiência, o movimento de vida independente, existe, efetivamente, alguém que fala muito bem disso, é a socióloga Ana Catarina e Correia, há uma tendência para a hierarquização da deficiência. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Temos que nos assumir, as pessoas com deficiência, têm que se assumir como um grupo grande e diverso. Isso é extremamente importante. Muito obrigada, Dr. Rui Machado. Não sei se a Margarida quer dizer alguma coisa, quer fazer algum comentário. Não, eu estou totalmente de acordo com o que foi dito. Realmente o poder de decisão é realmente o mais importante. Muito obrigada pelos vossos comentários. Estou completamente de acordo. Muito obrigada, doutora Sandra. Pronto, então, eu estou aqui a ver no bate-papo, não vejo mais nenhuma questão. Conseguimos acabar dentro do tempo que tínhamos programado. Queria agradecer-vos aos quatro a vossa partilha é extremamente rica. Eu diria que o que eu levo deste painel é realmente ver que estamos todos mais ou menos de acordo relativamente àquilo que é a necessidade de repensar os modelos e a forma como nós prestamos o apoio às pessoas, capacitamos as pessoas e inclusive também olhar para este projeto da vida independente e para a questão dos assistentes pessoais, tentando ser o mais abrangentes possível e encontrar modelos que efetivamente digam
respondam àquilo que são as necessidades de cada um para conseguir viver a sua vida de forma mais autónoma possível e mais rica possível e perseguir aquilo que o Dr. Rui Machado referiu muito bem, que perguntavam sempre às pessoas os seus sonhos, não é? Porque faz parte do homem sonhar e nunca devemos cortar os sonhos a ninguém, porque todos os sonhos são legítimos e importa-nos a nós, entendo eu, enquanto sociedade, assegurar que efetivamente as pessoas, todas as pessoas, sem diferença, sem as hierarquizarmos, todas as pessoas terem a possibilidade de alguma maneira, definir aquilo que é o seu percurso de vida e perseguir aquilo que são os seus sonhos e os seus objetivos. Eu queria agradecer a todos os que estiveram também presentes, estávamos aqui bastantes pessoas, tenho aqui 64 participantes, portanto agradecer-vos a todos a vossa participação e passava a palavra à Patrícia, não sei se quer encerrar. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos em nome do ADDH. Estamos aqui a cumprir o tempo com muito rigor. Eu convidava apenas todos os presentes, caso estejam interessados, as próximas sessões daqui a 15 minutos também serão abertas. Quem estiver interessado poderá novamente juntar-se a nós. Obrigada aos oradores, obrigada à moderadora, a doutora Sandra, pela vossa disponibilidade e pelo enorme interesse das apresentações. Foi muito rico. E por isso um agradecimento final. Pronto, muito obrigada então e boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado.